Olá, pessoal! Estamos de volta às nossas aulas que estamos abordando o tema translocação ou transporte no floema. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as taxas de movimento no floema, certo? Os mecanismos de transporte no floema e sua principal teoria, que é o modelo de fluxo por pressão, e algumas outras teorias que tentam refutar essa teoria do modelo de fluxo de pressão, que acaba sendo, até o momento, né, a teoria mais aceita para a explicação do movimento no floema, dos fotossintatos, né, das substâncias no floema. Bom, em relação então às taxas de movimento, certo? Existem duas medidas, o que a gente chama de taxa de transferência de massa, que é levado em conta o peso, né, a quantidade de uma substância, por tempo, por seção transversal do floema, certo? Que no caso do floema os valores variam de 1 a 15 gramas por hora por centímetro quadrado. E considerando o Sistema Internacional de Medida, né, essas unidades então foram alteradas para 2,8 a 41,7 microgramas por segundo por milímetro quadrado de seção transversal do elemento crivado. Quando a gente fala de velocidade, né, do movimento, e aí não levando mais em conta a seção transversal do elemento crivado ou do elemento crivado, embora a taxa de transferência de massa seja mais adequada, algumas medidas também são feitas utilizando unidades de velocidade, que antigamente eram colocadas em metro por hora, né? E que recentemente tem sido adotado o sistema, relativamente recente, né? Tem sido adotado o Sistema Internacional de Medidas. Então, a velocidade média aí de movimento no floema é por volta de 1 metro por hora e varia entre as espécies entre 0,3 a 1,5 metro por hora. E levando me desculpem, o Sistema Internacional de Medida, o metro por hora equivale aqui a 0,8 milímetros por segundo. E no caso da faixa de 0,3 a 0,5 metros por hora, equivale a 0,08 a 0,42 milímetros por segundo. Mas como são feitas essas medidas? Né? Não é uma avaliação fácil, uma determinação fácil, né? Mas normalmente se usa e se usava técnicas de radioisótopos, utilizando carbono marcado 11 ou 14, e o movimento desse carbono dentro do floema, né, ele era acompanhado por um medidor de radiação, o contador Geiger, por exemplo, né, ou outros equipamentos específicos para medir onde estava aquele carbono marcado na planta. Nas medições, né, mais modernas dessas taxas de movimento no floema, tem se utilizado a espectrometria de ressonância magnética, né, ou imagens de ressonância magnética. E os valores obtidos com essas medições mais modernas têm sido até valores próximos aos métodos tradicionais. Bom, mas o que explica esse movimento? Se vocês lembrarem bem, quando comentamos sobre a difusão, né, e a lei de Fick, se fizermos um cálculo de difusão dentro do floema, a gente chegaria à seguinte conta, né? A gente sabe que a difusão é muito importante, né? E muito viável em pequenas distâncias, e pequenas distâncias eu digo distâncias celulares. Mas distâncias mais grandes, mais maiores, né? Mais grandes é ótimo, maiores, a difusão não é um método muito eficiente de movimento. Então, só para se ter uma ideia, se as substâncias se movimentassem no floema por difusão, se demoraria cerca de 32 anos para que aquela substância se movimentasse 1 metro. Então, a difusão não explica esse movimento. A gente teria que encontrar outras formas de explicar. E a forma mais aceita
até o momento, né, nós estamos no século XXI, no início do século XXI aqui, né, a forma mais aceita é o modelo de fluxo por pressão, né, que é o mecanismo de transporte no floema. Esta teoria foi desenvolvida por Ernest Mach na década de 30, né, 1930, quase 100 anos, né? E de lá para cá acaba sendo um modelo até o momento mais aceito. Embora algumas teorias refutem, né, este modelo, certo? Entretanto, como eu já disse, é o modelo mais aceito, ok? É um modelo de fluxo em massa, tá certo? E esse modelo diz que o movimento é governado por um gradiente de pressão gerado osmoticamente entre a fonte e o dreno, certo? Além disso, este movimento é um movimento passivo, portanto, não requer diretamente, né, o movimento em si, o gasto de energia metabólica, o gasto de ATP, certo? Então, o fluxo da solução nos elementos crivados, ele é acionado por um gradiente de pressão gerado osmoticamente entre a fonte e o dreno. Então, por uma diferença de potencial hídrico, na verdade, um potencial de pressão ou de parede, né? Este gradiente de pressão, ele é estabelecido como uma consequência do carregamento no floema, na fonte, e o descarregamento do floema no dreno. O próximo slide com uma figura vai deixar isso bem claro para a gente e explicar muito bem essa teoria. O que a gente vê nessa figura aqui? Aqui à esquerda, os elementos de vaso do xilema, ok? Aqui à direita, os elementos crivados do floema, placa crivada, poros, não é mesmo? Aqui a gente vê a célula companheira, não é mesmo? Então, por isso que a gente tem que entender bem a anatomia desse tecido, né, que a gente abordou anteriormente, e as células-fonte, né, certo? Célula-fonte é aquela célula que faz fotossíntese e que tem como produto final a sacarose. Bom, o que acontece então? Se a gente considerar que essas bolinhas vermelhas aqui, ó, são moléculas de sacarose, que são formadas como produto final da fotossíntese, esta sacarose, para ser transportada ou translocada no floema, precisam se movimentar até as células companheiras, ou que a gente diz o complexo elemento crivado célula companheira, que seria isso aqui, ó, né? Células companheiras. Então a sacarose se movimenta. Normalmente esse transporte da sacarose até as células companheiras, no exemplo aí, ele é ativo. Então, para a sacarose entrar na célula companheira, vai haver um transportador normalmente do tipo SYMPORT de sacarose, embora haja transporte passivo também, mas a gente está reportando aqui a teoria levando em conta o modelo de transporte ativo. Ocorrendo, então, nessa região da fonte, né, um acúmulo de sacarose. Se a gente lembrar bem dos conceitos de potencial hídrico, que a gente viu lá no final, o que está acontecendo com esse acúmulo de sacarose aqui nos elementos de tubo crivado ou no complexo de elemento tubo crivado célula companheira na região da fonte, né? Esse acúmulo de sacarose está fazendo com que o potencial hídrico dessa região fique mais negativo, ok? Fique mais negativo. Lembrando sempre que floema está próximo do xilema. Como o potencial hídrico dessa região do floema está mais negativo,
e o potencial hídrico do xilema próximo está mais positivo, ou, me desculpem, menos negativo, né? A água sempre se movimenta da região de maior potencial para a região de menor potencial hídrico, criando nessa região aqui uma pressão de turgor, ou uma pressão positiva, e criando um fluxo em massa em direção ao dreno. Vejam que aqui no dreno, né, a gente tem o elemento crivado, a célula companheira e a célula dreno. Aquela sacarose que vai sendo transportada até o complexo elemento tubo crivado célula companheira, ela é descarregada ou retirada desse complexo para a célula dreno, acumulada na célula dreno. Perfeito? Com a retirada de sacarose, o que acontece com o potencial hídrico dessa região? Fica mais próximo de zero ou menos negativo, portanto, maior do que o potencial hídrico do xilema, e a água então se movimenta em direção do xilema. Percebam então que o carregamento de sacarose no dreno e o descarregamento de sacarose no dreno, desculpem, o carregamento de sacarose na fonte e o descarregamento de sacarose no dreno, certo? Percebam? Promove um gradiente de pressão entre o dreno e a fonte, fazendo com que haja um movimento sem gasto direto de energia daquela seiva ou daquela solução com fotoassimilados, no caso aqui o exemplo é a sacarose, do dreno em direção à fonte. Então, esta é a teoria do modelo de fluxo por pressão ou simplesmente modelo de Meach. Tá? Ocorre então um fluxo de massa da água e do soluto gerado pela pressão, sempre no sentido da fonte para o dreno. Perfeito? Lembrando que o xilema aqui do lado, né, tem um movimento de água aqui, ó, que segue a corrente transpiratória. Só lembrar nosso capítulo lá de relações hídricas. Perfeito? Então, esta é a teoria de Meach, que vai fazer quase 100 anos, né? Daqui mais ou menos 10 anos ela faz 100 anos, e que ainda é aceita, ou a mais aceita para explicar esse movimento. Ok? Entretanto, algumas previsões do modelo de fluxo por pressão têm sido confirmadas. E outras precisam de experimentos adicionais para que elas sejam confirmadas. Né? Quais são essas previsões ou essas necessidades de condições, né, que precisam ser atendidas para esse modelo? A primeira, né, como a gente viu na figura anterior, que o transporte bidirecional real não pode ocorrer simultaneamente em um único elemento crivado naquele mesmo momento. Então, naquele elemento tubo crivado, o transporte tem que ser unidirecional, no mesmo momento. Pode ser que ele seja para outra direção em tempos diferentes. Mas no elemento tubo crivado ao lado, ele não importa tanto. Né? Grandes gastos de energia não podem ser necessários para impulsionar a translocação nos tecidos ao longo do trajeto. A gente viu que é um movimento passivo, que haveria gasto de energia no máximo no carregamento do floema, desde que o carregamento fosse apoplástico. Nós vamos explicar melhor esse termo de carregamento e descarregamento nas aulas seguintes. Né? Outra condição, o lume do elemento tubo crivado e os poros da placa crivada devem estar desobstruídos. Né? Então não pode haver deposição de proteína P nem calose nessa região. E por fim, a hipótese de fluxo por pressão demanda a presença de um gradiente de pressão positivo, com pressão de turgor nos elementos do tubo crivado da fonte em relação aos elementos do tubo crivado do dreno. E o gradiente de pressão costuma ser maior no transporte em árvores comparado às plantas herbáceas. Tá?
sob essas condições. Quais são as evidências disponíveis até o momento, né? Que já foram confirmadas, né? Que realmente não há transporte bidirecional em um único elemento de tubo crivado e que os solutos e a água, qual o exemplo de soluto que a gente tem? O principal é a sacarose, né? Mas tem outros, como a gente já disse na aula de substâncias ou materiais transportados no floema. Então, esses solutos e a água se movem na mesma velocidade. Isso foi confirmado com o uso de radioisótopos, estudo que é uma técnica, né, utilizando carbono marcado, ou aquela substância marcada que você esteja estudando, pode ser outro elemento, e ressonância magnética, né? A necessidade de energia para o transporte realmente é pequena em plantas herbáceas, a gente vai ver no próximo slide, né? Um experimento com resfriamento do pecíolo, que não causou inibição do transporte. Outro ponto, os poros das placas crivadas, né, devem ser canais abertos, né? E aí existe uma dificuldade grande de se observar isso, porque os estudos ultraestruturais dos elementos crivados ou dos elementos de tubo crivado são muito desafiadores, que esses elementos crivados têm uma pressão interna muito elevada. Quando o floema é morto ou é cortado, o que pode acontecer? A biossíntese de calose, para proteger a perda de seiva, né? Ou com a pressão diminuída em função da morte do floema ou daquela injúria, a proteína P que está ali se move para os poros e veda os poros. Entretanto, as técnicas modernas, né, como congelamento rápido e microscopia de varredura, permitiram verificar que os poros de fato estão abertos. E por fim, os gradientes de pressão nos elementos crivados podem ser moderados, né? As pressões em plantas herbáceas e árvores parecem semelhantes, né? Foram utilizadas técnicas de medição com micromanômetros ou transdutores de pressão vedados nos estiletes de afídio em exudação. Então, lembre da aula anterior que a gente comentou, para retirada de substâncias do floema se usa afídeos, né? Que são anestesiados com CO2 e o corte em lasers, e utiliza o estilete, né, o aparelho bucal daquele afídeo, para retirar e determinar a composição da seiva ali naquele elemento crivado. Então, se usa medidas de transdutores de pressão nesses estiletes para chegar a esses valores. E os valores estimados ou calculados, comparados com aqueles medidos, são bem próximos. Então, foram encontrados valores aí de 0,7 a 1,5 megapascal de potencial de pressão. Certo? Nessas duas figuras, o que a gente confirma, né? A questão, primeiro, começar com essa figura da direita, que as placas estão desobstruídas, né? Certo? E com essa foto aqui, inclusive que a gente já mostrou anteriormente, a gente observa os poros desobstruídos, sem deposição de proteína P ou calose. Então o fluxo ele é contínuo, né? E esta outra figura, né, ela mostra, a gente tem aqui a taxa de translocação e o tempo. A taxa de translocação em micrograma de carbono por minuto por decímetro quadrado, né? E o tempo aqui de medição, começando com 80 minutos, chegando até 460. Vejam que aqui antes a planta estava submetida a 30 graus, o pecíolo dela foi colocado a 1 grau, temperatura bem baixa, que inibe bastante a biossíntese de ATP, depois restabeleceu aqui para 25. O que a gente observa? Quando ela é submetida a temperaturas muito baixas, né, essa taxa de translocação cai abruptamente, mas retorna aos valores iniciais, indicando que a utilização de ATP é muito baixa, né? Então, a necessidade de energia para a translocação no trajeto é pequena em plantas herbáceas, né? A perda de energia metabólica resultante do resfriamento do pecíolo da folha-fonte reduz parcialmente a taxa de translocação na beterraba, que o estudo foi feito em beterraba. Entretanto, com o passar do tempo, como a gente vê na figura, né? Mais ou menos aí depois de mais ou menos 80 minutos, né, de aplicação do tratamento,
aplicou-se o tratamento com 120 minutos, os 200 minutos ela retornou aqui às condições iniciais, né? Certo? Então a taxa de translocação foi recuperada com o tempo, apesar da produção e utilização de ATP serem fortemente inibidos por resfriamento. Então, a redução da temperatura a 1 grau diminui muito a produção de ATP. O carbono 14, marcado na forma, disponibilizado para a planta na forma de CO2, né, foi fornecido a uma folha-fonte e um segmento de 2 centímetros do pecíolo da planta foi resfriado a 1 grau. Essa translocação foi monitorada pela chegada do carbono 14 à folha drene. Perfeito? Indicando, então, que a demanda de energia de fato é muito pequena. Então, vejam que uma teoria de quase 100 anos ainda se mantém com evidências bem fortes a respeito desta teoria. Okay? Existem modelos alternativos para a teoria por fluxo em massa, que são sugeridos, ou teorias alternativas, né? A primeira é o modelo coletor de alta pressão, que é muito semelhante ao modelo por fluxo em massa, né? Neste modelo, as altas pressões geradas na fonte, a capacidade de carregamento excede a de descarregamento, ok? Então ele considera que a capacidade de carregamento é sempre muito maior que a de descarregamento, que gera pressão muito alta na fonte. A principal resistência nesse modelo ao fluxo em massa não ocorre nos tubos crivados ou placas crivadas, mas sim nos plasmodesmos e tecido dreno. Certo? O fluxo em massa engloba toda a via a partir dos elementos de tubo crivado da fonte até os elementos de tubo crivado do dreno, através dos plasmodesmos que ligam os elementos crivados do dreno ao parênquima vascular. Como a maior resistência neste modelo ocorre nos plasmodesmos, pequenos gradientes de pressão ocorrem entre os elementos crivados da fonte e do dreno, mas grandes gradientes entre os elementos crivados do dreno e as células do parênquima do floema. E esse modelo serve muito para a transmissão rápida e eficiente de informações sobre alterações na pressão e concentração da seiva em longas distâncias. Então é uma proposta um pouco diferente, com alguns ajustes em relação ao modelo por fluxo em massa, né? Translocação por fluxo em pressão, né? O modelo de Mead, tá? Uma outra hipótese, né, é o modelo de transmissão, né? Que propõe que o floema, neste caso, consiste em unidades funcionais. Então, se a gente tem os elementos crivados aqui, ó, as placas crivadas, desculpa pelo desenho, né? Então, os elementos do crivado, né, o floema. Então, nesse caso, o floema consiste de unidades funcionais em série que os solutos são transportados ativamente de uma unidade para outra, aumentando a pressão disponível para acionar o transporte em longas distâncias, principalmente no caso de árvores. Neste modelo, há gasto de energia ao longo do trajeto. Ok? A proposta é que haja gasto de energia. Embora, né, o mais aceito ainda seja o modelo de Mead, muitas lacunas precisam ser sanadas e estudos no sentido de conhecer melhor essas lacunas do conhecimento sejam necessários. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.